Olá, nessa sexta-feira encerramos uma semana muito especial. Quarta-feira um programa especial, programa 100. Hoje no programa 102 a gente vai conversar com ele, que é um homem muito equilibrado, determinado, inovador e muito feliz. Amplamente conhecido na região por sua trajetória em vendas, o filho do seu Glênio e da dona Gleides é natural de Bagé e possui mais de 30 anos de experiência no comércio da região. Hoje, com 2 livros publicados, lança uma série de palestras motivacionais onde divide todo o seu conhecimento e revela como ser um bom profissional. O marido da Daniele, pai da Júlia e da Camila, é um cara tranquilo que encontra tempo para uma partida de futebol com os amigos e que projeta para o futuro o sucesso da nova empreitada. Teremos uma conversa de peso com Francisco Ferraz. Se eu disser Francisco Ferraz, as pessoas não vão saber quem eu estou falando. Não vão. Agora, se eu disser o Chico, aí todo mundo sabe quem é. Chico Ferraz, todo mundo conhece. Ou o Chico ainda da Sinoscar, é Chico da Tu deve ouvir isso todo dia ainda, né? Chico da Sinoscar. Mas por quê? Foi uma trajetória lindíssima de trabalho, né, Chico? Foi aonde começou tudo, né? Na realidade, a minha vida no comércio, ela começou na Manlec, Lojas Manlec. Depois eu trabalhei 4 anos na Manlec, 2 anos como auxiliar de crediário e 2 como aprovador de crédito. E aí, nesses 2 anos fui para Porto Alegre. E aí, trabalhando em Porto Alegre e tal, aí eu queria vir para Novo Hamburgo. Mas esse negócio de crediário e burocracia não era o teu chão? Não era o meu chão, eu não me sentia bem. Mas fazia um bom atendimento com o cliente e tal, mas sempre de olho lá nas vendas, lá embaixo. Aí pedi para ser vendedor, Rodrigo, aí o seu Cunha, na época, o diretor do RH, disse, não, Chico, mas tu é um cara que nós queremos no crédito. E eu, não, eu quero venda, seu Cunha. Chico, é um grande prazer te receber para uma conversa de peso. Tu que é um grande amigo nosso de muitos e muitos anos. É um cara que a gente admira muito também. Obrigado, né? meu amigo. Obrigado. Então, contar histórias como a tua é uma grande alegria. Eu acho que é a grande missão que a gente tem aqui. Sim. Como comunicador ou como coadjuvante nesse caso, né? Do teu lado me sinto um grande aprendiz e fico muito feliz de ver essa empreitada que tu está desenvolvendo de agora em diante. Resolveu assumir de vez que tu é um motivador, um palestrante, um treinador de equipes. É isso mesmo? Realmente tu falou certo. É isso que eu quero para mim. Né? Hoje eu disse assim, eu vou em frente ao meu sonho, que eu sempre trabalhei para realizar o sonho dos outros. Né? Então agora eu vou realizar o meu sonho, que é ser um palestrante motivacional. E na realidade hoje eu estava assistindo uma palestra e aí comecei a pensar, cara, mas eu não sou um palestrante, eu sou um motivador de pessoas. Né? Eu vou ser um inspirador, principalmente para os jovens, para aquelas pessoas. Eu já tive várias pessoas que me consultaram, Chico, como é que tu faz para ser um vendedor? Tu tá sempre feliz, tu tá na loja, recebe todo mundo com alegria, tu não mede o bolso de ninguém, tu ser pobre, ser rico, ser médio, né? O que tu faz para ser isso? Né? Para ter essa alegria toda? Eu disse, cara, eu faço o que eu gosto. Né? Eu amo a venda, eu amo de falar para pessoas. Né? E se a gente olha para a tua história, ela é altamente inspiradora, né, Chico? Natural de Bagé, é uma terra que tem pessoas muito ricas, mas de uma população muito pobre. Talvez hoje uma realidade um pouco melhor do que foi, mas não há 50 anos atrás, né, Chico? É que lá é o seguinte, Bagé é o seguinte, tem muito dinheiro em Bagé, só que o dinheiro não aparece lá. Por quê? Porque os fazendeiros investem nas fazendas, investem em compra de gado, investem em terra. É diferente de Novo Hamburgo. O que acontece? Os grandes empresários investem na construção civil. Então, tu aparece, né, um monte. E lá não. Então, o que o peão faz lá? Vai trabalhar na fazenda, vive bem e tal. E aí, no comércio em si de Bagé, vive do quê? Dos quartéis. Tem 5 quartéis. Né? E o Bagé é onde eu comecei a minha história como vendedor. Né? Meu pai servente pedreiro, minha mãe, eu vim de uma família humilde, né? A gente não tinha situação. Morava num bairro, na realidade nós não morávamos, nós vivíamos em 2 peças. E aí depois, com 9 anos, nós ganhamos uma chácara para morar, onde meu pai foi ser o chacreiro lá, e eu lembro direitinho, que eu tinha 9 anos, o meu irmão com 6 e a minha mãe esperando a minha irmã. E aí começou
a história do vendedor, porque a gente sem mesa para comer, sem cadeira para sentar, e aí a minha mãe disse, Dicão, meu apelido lá, Dicão, se eu fizer uns pastéisinhos, tu vende? Eu disse, pá mãe, faz aí que eu vou vender. Era um domingo, e tinha o futebol no Militão lá, tinha os campos, tem hoje, são 10 campos de futebol, e a mãe, tá mãe, faz que eu vou vender. E ela fez 10 pastéisinhos, 6 de carne, 4 de doce, né, porque não tinha muita carne também para fazer os pastéis, e eu saí. Rodrigo, eu sei que eu voltei tão rápido para casa, e voltei numa felicidade, porque a minha casa eu tinha que subir uma lomba, né, e aí quando eu cheguei, já cheguei gritando, mãe, faz mais, que eu vendi tudo, e ali começou, até meus 13 anos, cheguei a vender 200 pastéis. Foi o gosto da primeira venda. Ali eu disse, ó, depois fui trabalhar no engenho de arroz como estivador, aí depois, eu sou muito inquieto, né, Rodrigo, sempre quis mudar, e aí coisas melhores, sempre procurei o melhor na minha vida. Aí disse, bom, agora você é estivador, bom, já estava bem, qualquer um saco de 60 quilos e tal, aí depois soja e arroz na época. Aí depois fui ser tratorista, queria aprender a dirigir, e aí eu disse, bom, agora eu quero mudar para a cidade grande. Aí tive uma experiência não tão boa, mas entre aspas, né? Porque vim para Porto Alegre e vim trabalhar, meus primos moravam aqui em Porto Alegre. Não, Porto Alegre é o máximo, quem está no interior quer vir para a capital. Não. Porto Alegre é o máximo, vamos para lá porque vai ser muito bom. Rodrigo, vim para cá, aí que eu fui conhecer avião. Sabe por quê? Porque aonde a minha tia morava, é ali atrás do aeroporto, na tinha aquela Vila Dick. E ali eu vim morar. Aí chegando ali, quando cheguei ali, já conheci casa onde era sala e cozinha, tudo junto, que hoje é novidade. Ali era sala e cozinha, tudo junto, que era 2 peças, só é sala, cozinha. E aí eu vou, aonde é a tia que eu vou dormir? Não, a tua cama é aqui, sofá. Aí vim. Mas ali foi um momento bom, porque aí, bom, no outro dia já arrumei serviço. Arrumei como servente pedreiro na Coronel Bordini, né? Pela Alguini. Aí já era, lá eu estava bem, até eu já entrei aprendendo, já me deram um carrinho, tu faz massa e carrega e leva pro guincho lá e sobe lá em cima. Só que ali fiquei 5 meses. E aí não escrevi, não mandei carta, né? Naquela época não tinha celular, não telefonei para Bagé, não tinha nem telefone lá em casa. 5 meses apareceu meu pai ali. E por isso que eu sempre falo para os jovens, obedece o pai, porque o pai sabe o que fala. Rapaz, cheguei lá, meu pai chegou ali, eu levando café preto numa garrafa de cerveja, era arroz, feijão e massa numa viandinha, dormindo mal. Meu pai chegou ali e disse, amanhã de manhã nós vamos voltar para Bagé. Eu disse, não, pai, não, amanhã de manhã tu vai lá, vamos pedir a demissão e tu vai voltar. Não, pai, tá louco, tô bem. Não, tu não tem 18 anos, quem tem responsabilidade por ti sou eu. Tu vai voltar comigo, vai voltar a estudar. Depois que tu fizer os teus 18 anos, aí tu é de maior. Rodrigo, e me trouxe. Eu lembro que chorei na época, uns primos meus rindo, mas isso aí, tu não manda em ti, quem manda é teu pai. E aí uma tia minha, deixa o guri aí. Meu pai não trouxe. Me trouxe de volta. Aí voltei para Bagé e trabalhei na Motoluz lá 1 ano. Aí servi o exército, eu disse, não, agora eu vou me embora de novo. E aí vim para parar em Novo Hamburgo, onde comecei a trabalhar no calçados Brenda Lee. Trabalhei 3 anos como passador. Comecei passando cola, aí depois já olhei que a expedição era boa, aí já fui para a expedição, porque o que era a expedição? Normalmente trabalhava depois das 6, né? Só que depois das 6, como eu morava com meu tio ali, morava em 3 peças e tal, dormia na sala e tal, e aí eu tinha que pagar pensão, e às vezes a janta não estava incluída na pensão. Só que como tu fazia serão, eles davam um X e uma Coca-Cola. Eu já aproveitava, já saía. Então ali começou, mas trabalhei 3 anos e disse, não, cara, eu quero ser vendedor. E aí um dia estou ali, eu lembro que o Ademar trabalhava nas lojas do Moleque, me conseguiu na Moleque. Aí fiquei 2 anos aqui no Novo Hamburgo e 2 anos indo e vindo a Porto Alegre. Lembro até que nesse meio tempo fui no Remi Autopeças conseguir uma vaga como vendedor. Aí acertei lá com o Remi, tudo e tal. Então tá, segunda tu começa comigo. Aí quando fui pedir as contas na Moleque, era o Odilto, que hoje é um dos vendedores líder da Siniscar. O Odilto foi meu primeiro chefe. Aí eu cheguei para ele e disse, o Odilto consegui com o Remi, vou trabalhar. Não, mas eles querem que tu vá para Porto Alegre. Até devo uma torta e uma Coca-Cola para o Remi até hoje. Sabe por quê? Porque na época era 11 de julho e eu estava de aniversário. Eu faço 11 de julho. E nesse dia eu fui lá pedir emprego para o Remi como vendedor de peças.
E aí ele disse, não, então tá certo, tal. Aí ele me fez uma pergunta, por que tu quer sair da Manlec? Eu disse, não, seu Remy, hoje eu não, você vê, dia 11 de julho, é meu aniversário, eu não tenho nem dinheiro para levar um bolo. Aí ele disse, é por isso, então tu quer ganhar mais. Então eu disse, eu quero ganhar mais. O vendedor ganha mais, né? Se trabalhar bem e vender bem, ganha mais. Porque o vendedor, eu sempre digo, o vendedor é o seu gerente, né? O vendedor, não, meu salário está pouco esse mês. O vendedor que reclama de salário é porque ele não vendeu bem. Vendedor, né? Não, ele não vendeu bem. E aí eu cheguei lá no Manlec, aí eles não me deram, aí eu fui para o Manlec, fiquei 2 anos, e centralão todo dia, né? Aí chegou um dia lá, eu cheguei no seu cunhado, eu quero ser vendedor, porque eu era aprovador de crédito, já estava tirando férias dos gerentes, tudo, me encaminhando para os... Aí ele disse para mim, não, mas nós não queremos que tu seja vendedor, nós queremos que tu seja aprovador. Eu disse, não, mas eu quero. Aí fui fazer curso no Senac, fiz 2 cursos no Senac, técnicas de venda, relações humanas. E ali um dia estou lá, não tinha oportunidade, olhei um dia o jornal NH, vaga para vendedor. Vim aqui, comecei na Eletroshop, fiquei 3 anos na Eletroshop como vendedor. Rodrigo, ali na Eletroshop tem uma coisa que eu falo até hoje e falo nas minhas palestras, que o cliente não quer preço, o cliente quer demonstração do produto, o cliente quer um diferencial, porque eu tenho comigo o seguinte, todo cliente que quando ele pensa em comprar algo, ele cria um problema para ele. Porque aonde eu vou procurar, qual a loja que eu vou procurar, o preço é bom, será que o produto é bom? Estamos falando de uma época que era uma explosão de videocassete. Sabe o que eu fiz? O cliente vinha, qual o preço do videocassete? O senhor já conhece? Demonstrava e tal, vou demonstrar para o senhor e tal. Quando ele falava em preço, o senhor vai fechar agora? Eu disse, não, vou dar uma pesquisada. Então vamos fazer o seguinte, o meu preço é esse, preço de tabela, né? E posso lhe dizer o seguinte, meu preço não é o menor. Mas eu tenho um diferencial. Se o senhor comprar comigo, eu vou na sua casa e instalo. Rapaz, o que acontecia? O cara ia às vezes... Será que alguém vendeu tanto videocassete nessa cidade? Eu incomodei a cidade. Eu visitei. Eu tinha uma motinha, eu andava por toda essa cidade. Aí o que eu dizia? Se o cliente voltava, tu vai lá, gurizão, instalar para mim. Eu disse, vou. Sabe o que eu fazia, Rodrigo? Eu quando chegava lá, já via, já ajeitava, a TV dele estava meio que já precisava trocar e tal. Aí quando estava prontinho, né, porque era fácil, cara, para quem não sabia era um monstro. Às vezes o cara levava, ficava um dia para instalar aquele videocassete. Tinha muito botãozinho ali na frente, mas né? Era simples, né? E aí o cara não... Eu disse, eu vou lá na sua casa e instalo. Eu chegava lá, Rodrigo, por favor, consegue um copo d'água para mim? O cliente ia para a cozinha. Quando ele ia para a cozinha, sabe o que eu ia olhar? Eu saía atrás dele. Por quê? Ele tem fogão, geladeira, liquidificador, ferro de passar. Quando ele voltava, eu já tinha tirado um raio-x, né? 3 dias depois, quando estava tudo ok, eu ligava para ele. Seu Rodrigo, tudo bem? Alguma dúvida? Como é que está a instalação? Está vendo os filmes? Está legal? Tal. Porque antes eu comprei uma fita do videocassete do Tubarão, do filme aqui do Tubarão, certo. E eu testava, ficava linda aquela imagem. Né? E aí depois ele começou, na época tinha o Porto do Vídeo ali, que a gente indicava, o Beto, que virou meu cliente depois comprando carro comigo, nasce nos carros, vários carros, Porto Alegre também comprou. Então, o que eu dizia para o meu cliente? Quando eu fazia o contato 3 dias, que a maioria dos vendedores não faz, o que eles fazem? Ele te vende o produto e não liga mais. E aí que está o grande erro dos vendedores, porque o cliente é para a vida toda, mas tem vendedor que faz aquele cliente só para aquele momento e não liga. E eu ligava, contato 3 dias, manter o contato. E aí já nesse contato, seu Rodrigo, o senhor gostou do meu atendimento? Isso é uma outra coisa que eu falo. Pergunta como está o teu atendimento para o cliente, porque ele vai te dar um feedback bom ou ruim. Normalmente ele vai te dar bom. Se ele diz bom, o senhor tem um cliente para me indicar? Pede indicação, minha joia. É o que eu digo para as pessoas. Aí eles têm medo de fazer isso. Aí que tu vai ganhar. Aí nessa hora eu já aproveitava. Seu Rodrigo, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vi que o senhor tem fogão e geladeira, mas eles já estão meio velhinhos. E eu tenho uma promoção. E vendia. Aí dali, como eu fiz esse excelente trabalho, eu comecei nesse buscar. Em 91 comecei, aí fiquei vendedor de usados, vendedor de novos 6 meses, depois fui vendedor, pedi para ser vendedor externo, fiquei 11 anos como vendedor externo, visitando todas as empresas aqui, aprendi muito. Outra coisa que eu sempre digo, você tem que ser persistente também e não desistir, porque eu tive clientes que eu visitei 3 anos e o cliente não me comprando. Móveis Primavera é um exemplo disso, seu Romeu, visitei 3 anos.
No terceiro ano que eu estava visitando ele e ele não me atendia e tal, tem um dia, nunca me esqueço de uma história, Rodrigo. O cliente quer carinho e quer atenção. Cheguei, peguei os calendários, porque o seu Olívio não dá para fazer os calendários, e a gente ia distribuir. Cheguei lá, nunca me esqueço, trabalhei com teu pai, Rodrigo, também. E aí aprendi muito com o seu Romeu. Aí chegava lá e eu dizia, eu vou fazer um diferente. Aprendi com os vendedores antigos, né? E eu disse, eu vou lá, vou levar um calendário. Cheguei lá na empresa, disse, eu quero falar com o seu Romeu. Se eu tenho um presente para ele. O presente era o calendário. Cheguei lá, ele me atendeu, pá, até que enfim tu vai me dar um presente. Até que enfim a Sinoscar vai me dar um presente. Um simples calendário, e o que o cliente quer é uma atenção. Daquilo ali eu vendi Ômega, vendi D20, vendi Monza, vendi carros para os funcionários. Começou a fazer parte da vida disso. dele. Aí ali fiquei 11 anos, depois ganhei uma oportunidade como supervisor. Isso é outra coisa que eu tenho legal, que eu conto para as pessoas, na função que tu tá, faz o melhor, porque sempre tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te olhando. E eu como supervisor, eu lembro que passou 4 ou 5 gerentes passaram. Não dava certo e tal. Um dia o seu Olívio me chamou, a partir de hoje tu vai ser meu gerente. E eu fiquei 10 para 11 anos como gerente. E seu Olívio é uma pessoa que sabe o que faz. Ah, o seu Olívio, esse homem é um exemplo, né, de empreendedor, de empresário. Eu aprendi muito com esse homem. Foi um homem que lá atrás foi montar a Sinoscar. A rede hoje, né? Arriscou a própria casa da família, né? Olha o que é a rede Sinoscar hoje, né? Olha o que é o Sinosserra, né? A rede, hoje é uma rede de mais de 11 lojas. É uma empresa que eu aprendi muito. E aí fui para Porto Alegre, saí da empresa, né? Fui para Porto Alegre, fiquei mais 1 ano e 2 meses lá. Aí disse, cara, eu vou agora voltar. Terminou a faculdade de Sinoscar. Terminei a Universidade de Chevrolet, porque eu estava fazendo a Universidade Chevrolet. Me formei, fiz um excelente... É que para nós aqui, Sinoscar é reflexo, é sinônimo de Chevrolet, né? É o nome, né? Gestão comercial, aprendi muito também. E aí eu disse, sabe de uma coisa, agora eu vou entrar para a minha área de palestra motivacional. O motivador de pessoas. E aí esse que hoje é o Chico da Sinoscar ainda é também o Chico do Primeiro Passo, é também o Chico do Me Ajuda, que eu te ajudo a vender mais, que é o novo livro que tu estás lançando, e é o Chico do Churrascão da Alegria. Nós vamos contar essa e outras histórias, mas isso logo depois do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o palestrante e motivador Chico Ferraz.